Muito bem. Feliz sábado, queridos. Tudo na paz de Deus? Que bom que está chovendo. Pelo menos ninguém vai embora agora. A gente está cercado aqui com as bênçãos de Deus. Que alegria ver você, sua família reunida. Pessoal que está aí no canal Adventistas Garavelo. Deus abençoe vocês, viu? Compartilhe o link aí para os seus irmãos, amigos. Nós vamos começar hoje uma jornada. Me sinto muito feliz, muito honrado de estar nessa igreja. É uma igreja já especial, a gente já à distância se conhece um pouco, né? Nós tivemos esse ano aí já fazendo momentos a sós junto, alguns já participaram da vigília e tal, não sei quantos de vocês participaram naquela ocasião. E o pastor Eliezer já é um amigo também de longa data, nós já nos conhecemos há um tempo. E é muito bom. A Ayla também, uma família muito querida, fui pastor dos pais do pastor Eliezer, lá no Mato Grosso do Sul, logo no início do meu ministério ali, há 12 anos atrás, uma bênção, é uma família muito querida para nós. Amados, nós vamos começar uma jornada, como eu falei para vocês, muito decisiva. Vocês vão logo perceber que, depois do que Deus vai nos ensinar aqui nesses dias, nesses próximos domingos, começando hoje, ou funciona, ou não funciona. Como dizem por aí, ou vai ou racha, né? Porque nossas famílias estão no centro do grande conflito. Nós estamos numa batalha tremenda. Estamos vendo aí os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Apocalipse 13, que para mim é o sinal mais evidente da volta de Jesus. Nós vemos aí a união dos poderes ali, das entidades ali mencionadas, e nós vemos que o mundo está indo nessa direção muito rápido. Eu vejo que a agenda de Deus está se cumprindo muito rápido. Nós, como povo dele, estamos aqui, né? Muitas vezes orando para que a pandemia vá embora, orando para que tudo volte ao normal. Mas a pergunta é: o que é normal? Qual é o nosso padrão de normal? Olha só o nosso normal, né? Todo mundo de máscara, hoje que é um dia histórico e maravilhoso, o Impacto Esperança, cada um vai fazer do seu jeito, não podemos deixar de fazer, mas esse é o momento em que nós temos que nos unir para um novo normal, para um novo momento. A geração mais fraca da história da humanidade, que é a nossa geração, as nossas famílias muito fragilizadas pelo pecado, somos chamados por Deus e capacitados por Ele para buscar o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E, ironicamente, a geração mais fraca vai receber o maior poder. Por que razão? Porque nós vamos passar pela maior crise. Eu fico olhando nossas criancinhas, meu Deus, em que momento da vida deles isso vai acontecer? Se tudo caminhar como está caminhando, né? O mundo em que nós estamos vivendo. E não estou falando de nada sensacional, alarmista, não, é só o que nós estamos vendo. Estamos vendo um mundo fragilizado, uma economia fragilizada e um mundo clamando por uma liderança mundial. E você sabe quem vai ser. E a partir daí o que vai acontecer? Então nós temos assim, pouco tempo para tomar uma decisão muito séria, muito importante. E eu fico feliz de ver que nós temos aqui casais, porque de uma maneira muito especial Deus vai falar com vocês. A responsabilidade está na mão de vocês em muitos aspectos. Hoje nós vamos falar sobre a família, o perigo de uma família cheia do Espírito Santo. Perigo. Amanhã nós vamos falar sobre os casais, o perigo de casais que decidem buscar uma vida de maior intimidade com Deus. Lógico, nós vamos falar sobre alguns elementos do casamento, algumas coisas periféricas aí, mas o ponto central é esse. No próximo domingo, a gente vai separar um domingo para falar um assunto que talvez você nunca nem ouviu falar na vida, mas um assunto sobre solteiros cheios do Espírito Santo. O perigo de um solteiro que decide caminhar com Deus. Então, se você conhece um solteirão aí,
desesperado para casar, traz ele aqui para a igreja. Se você conhece um solteiro que não está desesperado para casar, está feliz da vida, traz também, porque nós vamos encontrar na Bíblia qual que é o parâmetro de Deus para a vida de solteiro. Vai ser muito legal, muito bom. E no último domingo, sobre filhos, o perigo de filhos, especialmente crianças cheios do Espírito Santo, educação dos filhos. Vamos partir para esse lado. Então vamos abrindo nossas Bíblias em um texto que nós vamos começar hoje e terminar amanhã, porque não dá para fazer tudo num dia só. É um texto muito importante que está lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5. Capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 18. Podem colocar para mim a projeção, meus amigos, por favor? 5:18. Encontraram? Amém? Olha, eu estou maravilhado com essas crianças aqui que estão muito ligadas comigo, conectados, não estão fazendo nada paralelo, todo mundo prestando atenção. Beleza? Estão comigo aí, criançada? Estamos juntos? Maravilha, né? Crianças assim mesmo, do lado do papai e da mamãe, todo mundo aí de máscara, bonitinho, mas com a biblinha na mão, olhando para o pregador, quebrando o mito que inventaram por aí de que criança não presta atenção no sermão. É um mito. Não, tem que trazer brinquedo, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, deixa desenhar. Nada contra quem desenha, mas eu prefiro ver as crianças assim, olhando para mim. Mãe, não entendi muita coisa, é normal. Mãe, está muito longo, é normal também. Mas é um processo educativo. Mas eles pegam muita coisa, pode ter certeza. Então insista nisso, vale a pena. Capítulo 5, verso 18, nós lemos assim, e não vos embriagueis com o vinho. O que está dizendo na sua Bíblia aí? No qual há dissolução. Vocês estão comigo ou não? Amém? E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos de quem? Do Espírito. É o outro, é o propósito. Só troca para mim o slide. Eu salvei dois iguais aí, mas é o propósito. Está escrito propósito aí. Olha o verso 19, como que funciona uma família cheia do Espírito Santo? Olha só a dinâmica familiar. Olha que lindo, o verso 19. Falando entre vós com o quê? Como? Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por Deus nosso Pai, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que mais? O que faz uma família cheia do Espírito Santo? Um manda no outro? O que diz a Bíblia aí? Sujeitando-vos uns aos outros, mas no temor de quem? Aí olha o problema aqui, olha o problema que nós pregadores cometemos aqui frequentemente. Eu assumo isso diante de vocês. Geralmente quando nós vamos falar desse texto para a família, nós começamos lá no verso 22. O que diz o verso 22? As mulheres sejam em tudo submissas ao quem? Ao marido. Aí as irmãs já entortam a cara e falam, não quero ser submissa a essa criatura aqui. Mas aí ela não engole esse negócio, entendeu? Aí tá bom, aí o pregador fala assim, não, mas vai lá no verso 28, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo fez o que por ela? Aí o pregador manda o homem morrer pela mulher. Ele olha para ela e fala, eu morrer por tu? Mas de jeito nenhum. Aí começa a confusão. Por que razão? Texto fora do contexto. Paulo está falando num pacote só. É a nossa mania de ler a Bíblia com capítulos, versículos e subtítulos, mas na Bíblia original não tem nada disso. Isso aqui vem para facilitar a memorização, encontrar os textos, mas quando você lê a Bíblia, leia o todo. E o todo aqui está dizendo que, em primeiro lugar, que cada um precisa viver cheio de quem? Aí ele chega e fala para as mulheres cheias do Espírito, olha, se submeta aos seus maridos. Mas é para uma mulher que está buscando o Espírito Santo. Aí um homem que está buscando o Espírito Santo, Paulo fala assim, olha, você se preciso for, você vai dar vida pela tua mulher, hein, cara? Não, mas com certeza. Um homem cheio do Espírito é outro homem. Uma mulher cheia do Espírito é outra mulher.
Então, nosso primeiro assunto aqui, eu não vou falar para você o que você já ouviu muitas vezes. Mulheres, se submetam ao marido, não sei o que, não. Mulheres, busquem o Espírito Santo. Mulheres, tenham comunhão com Deus. Homens, tenham comunhão com Deus. Ô criançada, ó, presta atenção aqui. Quem faz birra aí, levanta a mão. Criança, faz birra. Só os sinceros aí, levanta a mão. Só quem faz birra. Os adultos também fazem, tá? Só que eles não têm coragem de levantar a mão. Mas vocês têm, parabéns. Eu faço birra, mas eu faço birra em casa. Mas a minha birra tem outro nome hoje em dia, entendeu? A de vocês é birra mesmo. Vocês choram, né? Mas uma criança que aprende a se relacionar com Jesus, a pedir o Espírito Santo na vida dela, é uma criança diferente. Ela faz birra também, mas é diferente. É uma criança que tem uma luz no coraçãozinho dela, assim, diferente, é uma bênção. Então a primeira mensagem de Paulo aqui para a família, antes de mandar se submeter, antes de mandar dar a vida, antes de tudo isso uma família precisa buscar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da divindade. Ele não aparece no Antigo Testamento na plenitude da sua glória, mas no Novo Testamento aí ele surge com tudo. Porque dentro da divindade cada um tem seu papel. De uma maneira muito, mas muito resumida e genérica e superficial, eu diria para você que o Pai é o grande planejador, aquele grande arquiteto, aquele que planejou tudo. Jesus é o executor dos planos do Pai, é aquele que se fez homem, que encarnou para dar execução aos planos do Pai, a palavra. E o Espírito Santo é aquele que aplica tudo que Jesus e o Pai fazem na vida do ser humano. Se Jesus tivesse morrido na cruz e o Espírito Santo não tivesse descido para continuar o ministério, não haveria valor ao sacrifício de Cristo. Então, o Espírito Santo ele é muito importante porque ele nos conecta com as verdades de Deus Pai e Deus Filho. Você não vai ver a Bíblia mandando você fazer orações ao Espírito Santo. A Bíblia não vai mandar você ficar aplaudindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, é o seguinte, ele tem uma função muito definida. Ele é Deus, ele é plenamente Deus, mas a missão do Espírito Santo é levar o ser humano a ter contato com Deus. É como você estivesse aqui num grande palco assim, tudo escuro, e uma pessoa muito importante estivesse falando aqui do meio, e alguém lá atrás segurando um holofote em cima da pessoa, aquela luz assim, aquele canhão de luz bem forte. E a pessoa se mexe para cá, e aquele que está lá no comando do holofote vai direcionando a luz em cima dela. A pessoa se mexe para cá, o outro que está lá com o holofote vai projetando a luz nela. Até que de repente o cara começa a pensar assim, não, eu vou querer aparecer nesse negócio. E daqui a pouco ele vira a luz para trás e ele mesmo aparece na frente da luz assim. Seria uma coisa ridícula, né? Pois é. O Espírito Santo, ele não é essa pessoa que quer aparecer. Ele é quem segura o holofote para apresentar esse holofote na pessoa de Cristo. Ele exalta Cristo. A missão do Espírito é fazer a gente enxergar melhor a Jesus. Então, por isso, nós encontramos na Bíblia, nas orientações de Ellen White, clamem pelo Espírito. Por isso ela fala que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um pacote, numa esteira, todas as demais bênçãos. É por isso que a gente não pode ficar perdendo tempo pedindo coisas periféricas. Pede o Espírito Santo. Porque se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos ter tudo mais. Não fica perdendo tempo pedindo assim, Senhor, me dá amor. Senhor, me dá amor para minha mulher. Senhor, me dá amor, porque eles vão ter vontade de matar, mas me dá amor, Senhor, me dá amor. Não, vamos resumir essa conversa? Peça para o Pai te dar o Espírito Santo. Senhor, me dê forças para orar. Eu não consigo ter forças para orar. Não precisa pedir forças. Pede o Espírito Santo. Porque se Deus estiver morando dentro de nós, nós vamos ter o que nós nem imaginamos que poderíamos ter. Mas na real não é uma questão de nós o termos, é sim de que Ele nos tenha. É submissão à atuação de Deus em nós. Então uma família que entende isso, ela vai entrar na tempestade que se aproxima com outra estrutura. Porque uma família que vive capengando sequer para um amar o outro, como é que vai lidar com uma situação de pressão? Como que vai lidar com o decreto dominical? Como que vai lidar com perda de pessoas da família? Não é brincadeira, irmãos. Nós não estamos mais num tempo de ficar com aquela história de querer voltar tudo para trás. Nós agora temos que ir para frente.
Temos que crescer, nos apegar a Deus de todo o coração, porque nós temos pouco tempo. Ai, pastor, está assustando a gente. Ei, o que é isso? Tem tempo ainda. Irmãos, qual é o dia da sua morte? Que garantia nós temos da vida? Deus está nos chamando para um revivamento em vida. Depois de morto, ninguém ora mais. Você que está aí na luta, se batiza ou não batiza, depois de morto não resolve, meu querido. Batiza agora. Mas o tempo profético que nós estamos vivendo é um tempo de urgência. Não tem mais aquele tempo assim, daqui 50 anos. Falar em 50 anos nos dias de hoje é muito tempo. Calcula comigo, segundo alguns estudiosos aí da economia, a economia oscilava de 70 em 70 anos entre o clímax e a queda. Alguma coisa no mundo acontecia, guerra, pandemia ou alguma outra catástrofe natural que abalava a economia mundial. A última vez que isso aconteceu foi na queda das Torres Gêmeas. 19 anos depois, coronavírus. Quebrou o ciclo. Você acha mesmo que vai levar mais 20 anos para acontecer a próxima crise que vai abalar a economia mundial? Acho? Vai não. O tempo agora, queridos, daqui 20 anos o mundo vai ser uma coisa completamente diferente do que a gente imaginou que fosse há um ano atrás. Mas isso aí quer dizer que nós estamos no caminho certo. Sem crise não há volta de Jesus. Não adianta vir cantar, orar pela volta de Jesus, e na hora que os sinais estão se cumprindo, a gente corre para ele e fala: Jesus, manda embora esse sinal aqui, Jesus. Eu fico pensando em Jesus lá do céu falando: meus filhos, o que vocês querem da vida? Vocês querem que eu volte? Se vocês quiserem que eu volte, haverão sinais, crises. Vocês querem que eu fique aqui? Então eu vou mandar paz e prosperidade para vocês. Não existe paz e prosperidade em volta de Jesus. Existem crises em volta de Jesus. Mas existe chuva serôdia que vai dar poder para um povo passar pelas crises. Amém? É disso que nós estamos falando. Eu não vim falar da volta de Jesus para você sonhar com ela e você ficar querendo ela, mas não receber o poder necessário para enfrentar o que vai acontecer antes dela. E não é simplesmente para passar por crise, é para ser cristão. Nós precisamos do Espírito Santo sequer para sermos cristãos. Romanos 8:9, Paulo fala isso. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. É preciso ter o Espírito Santo para ser de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma onda de cristianismo formal, nominal. Eu estou na igreja, mas não tenho o Espírito Santo. Eu sou adventista, mas não tenho relação com Deus. É como aquele casal que se casou no cartório. E o rapaz, muito empolgado, ostentava para todo mundo: irmãos do céu, que bagunça que eu fiz, fui tirar só um livro. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Aquele rapaz foi fazer uma ostentação da sua certidão de casamento. Eu casei no cartório, está aqui minha certidão. E as pessoas então: cadê sua esposa? Não, minha esposa foi para o Amazonas, um exemplo. Sim, mas vocês se casaram para morar distantes um do outro? Não, mas eu sou casado, me respeita, está aqui minha certidão. Aqui minha certidão de casamento, aqui. Um ano depois a mãe dele chega e fala: meu filho, cadê sua mulher? Vocês se casaram, essa mulher mudou para o Amazonas, vocês não têm convivência, não se relacionam, ela deve estar com outro lá. Mãe, me respeita porque eu sou um homem casado. Até que um dia a mãe dele fala: chega meu filho, chega, vai atrás dessa mulher, porque você não é casado coisa nenhuma. Você casou no cartório, mas é só no papel. Cadê o relacionamento de casal? Assim está o relacionamento de muitos com Cristo hoje na igreja. Você é batizado? Sou. Aqui minha certidão de batismo. Que igreja você frequenta? A igreja do Garavelo, igreja A, igreja B, igreja C. Quanto mais contribuição essa pessoa dá para a igreja ou se envolve, mais sentimento de pertencer a ela ele tem. Ele tem a certidão de batismo dele. Mas quando se fala em tempo a sós com Cristo, quando se fala em relacionamento com Cristo, em receber cada dia o batismo do Espírito Santo, é como se estivesse falando de uma outra doutrina. Ele não tem nem noção de por onde começa. Não há estrutura. O envolvimento com a igreja é muito bom, mas falta tempo com Cristo Jesus, falta comunhão com Deus. A casa é uma luta, né? É uma batalha. A síndrome de divórcios com 30 anos de casado, 40 anos de casado na nossa igreja está uma coisa de louco. Não é brincadeira.
O que isso evidencia? Evidencia casais líderes, envolvidos com a obra de Deus, mas que não têm o Espírito Santo em casa e que não conseguem resolver os próprios problemas. Então Deus está chamando o seu povo não para ostentar uma certidão de batismo, mas para ter de fato um relacionamento com Ele, para de fato haver uma convivência com Cristo. Por que o jovem sai da igreja? O jovem está saindo da igreja. Aí a comissão reúne para fazer planos para salvar os jovens. Quais são os planos? Vamos fazer um negócio na igreja, vamos fazer uma cesta jovem, vamos fazer uma atividade, vamos convidar um cantor. Tudo isso tem o seu lugar e é muito importante. Mas a gente só não ensina o jovem que Jesus Cristo é uma pessoa com quem ele tem que se relacionar. A gente enche a agenda deles de coisa, mas a gente não vai ao ponto de dizer que Jesus Cristo é uma pessoa, ele tem que se relacionar, buscar o Espírito Santo na vida dele. Irmãos, aonde foi que nós falhamos? O que aconteceu com a gente? Nós estamos hoje no período de prova, a sacudidura já começando, e o grande sinal de que isso está acontecendo é a característica principal do laodiceanismo, que é justamente uma igreja boa demais. A igreja de Laodiceia não é condenada por Jesus por ser uma igreja imoral, por fazer coisa errada, não, ela é condenada porque ela é muito boa, ela é top, ela é boa demais, a tal ponto que deixou Jesus do lado de fora, porque quem está batendo prentado está lá de fora, né? Vocês concordam comigo? Então nós somos bons demais. A gente hoje tem uma certa cultura, um certo, sei lá o que acontece conosco, que nos torna muito independentes, e Jesus está tentando quebrar nosso senso de independência, para nos levar a uma total dependência, abertura de coração, para recebermos o Espírito Santo em nossa vida, e assim, meus irmãos, nossa família vai ser um perigo. Por quê? Porque o diabo vai ter medo de famílias assim, é perigo para ele, não é para nós não. O perigo aqui de uma família que busca o Espírito Santo é para ele, é para o inimigo. Lá no maior discurso de Cristo, Ellen White disse que buscar o Espírito Santo é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma dica de sucesso, é uma ordem. Nós estamos aqui hoje guardando o sábado por quê? Porque é mandamento. Você tem isso muito claro com você. Você devolveu o seu dízimo hoje, graças a Deus, por quê? Porque você está claro, querendo ou não querendo, chorando ou não chorando, é de Deus, está lá, está entregue. As ofertas a gente escolhe, né? Ela vai do coração, tudo bem, mas sem o Espírito Santo, e buscar a presença do Espírito Santo, é uma ordem, é necessário, é fundamental. E nós vamos ver aqui alguns textos importantes, para combater o espírito reinante hoje em muitos casais, que é o espírito do egoísmo, meu, cada um usa sua desculpa, cada um tem seu dinheiro no banco, cada um tem sua conta, cada um tem sua independência, mesmo casados. Tem sido raros os casamentos onde os casais se casam entregues a Deus e um ao outro hoje em dia. Normalmente se casa com reservas. Surgem os filhos, eles são usados para satisfazer o egoísmo de um ou do outro. Já começa muitas vezes com uma mãe trazendo criança para dormir no meio da cama deles. Bebezinho, pequenininho, precisa, vai crescendo, bebezinho crescendo, daqui a pouco a criança está com 5 anos de idade. O que essa mãe está dizendo? Meu filho é mais importante que meu marido. O que esse pai entende? De fato, eu sou pai, não posso reclamar, é meu filho, mas eu não gostaria que fosse assim. Resultado, há um distanciamento. Por coisas boas, existem um egoísmo ali reinante na vida de muitos casais. Sem falar na agenda de muitos maridos que tem de tudo. Tem futebol 3 vezes por semana, tem videogame, tem churrasco, tem não sei o quê, mas na hora de passar tempo com a sua família, não tem. Então é um conflito muito grande de egoísmo hoje, é uma batalha. E por que nós temos que receber e buscar e pedir o Espírito Santo em nossos lares? Por causa disso aqui, só para você ter noção de como é uma batalha invisível dentro de casa. Olha esse texto comigo. O inimigo intromete-se em cada compartimento da onde? Não, na minha casa ele não entra não, ele não é doido. Deixa eu te falar uma coisa. Com seres invisíveis, não adianta pôr cerca elétrica, cachorro bravo e porta forte, reforçada, não resolve. Esses seres atravessam paredes. Espíritos só se combate com outro espírito. Homens carnais não combatem seres espirituais.
E pode ter certeza, se houver brechas abertas na sua casa, eles entram. Pode ser casa do pastor, casa do ancião, casa do irmão da igreja, não interessa. É uma batalha de reivindicação. Se nós entendêssemos isso, ainda bem que a gente não entende, que se a gente entendesse isso ao certo, nós nos assustaríamos. Mas louvado seja Deus, porque Deus está trabalhando por nós. Mas olha a obra deles, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição e assassino. Então, a terça parte deles caiu. É muita gente, é muito demônio, é muito anjo do mal se espalhado por aí para fazer confusão. Mas, graças a Deus que um anjo da guarda é o quê? Designado para fazer o quê? Guardar todo seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais protegem aos justos do poder do maligno. Por que existe essa batalha tremenda? Por causa disso aqui, olha essa citação aqui, Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que, caso ele se revelasse abertamente, será enfrentado e vencido. Grande conflito. Analisa comigo, quem é a mais débil alma da sua casa? Débil é uma expressão assim que indica fragilidade. Talvez seja minha criança, um bebezinho, uma criança pequena. Vamos analisar comigo. O que ela está dizendo aqui? Que o ser mais frágil de uma família, que decide permanecer com Jesus, esse tipo de comunhão aqui, tá? Não é oração só na hora de comer, não. É permanência. Quando uma pessoa decide permanecer em Cristo, Satanás sabe que se ele pessoalmente viesse combater com essa débil alma, ele seria derrotado. Você sabe que um grande general não vai pessoalmente para uma batalha, né? Ele manda os soldados, manda ali toda a infantaria, tem toda uma hierarquia. Os anjos de Deus também têm hierarquias, os anjos do mal também têm hierarquia. O diabo não vai quando você vê uma pessoa endemoniada aí se estribuchando pelo chão, pode ter certeza, geralmente não é o maiorzão, não, é o menor dos demônios fazendo isso. Mas se fosse uma batalha onde o próprio chefe, o próprio Lúcifer viesse combater com uma criança, uma débil alma, ou um idoso que seja, que permanece em Cristo, ele não resistiria. Pastor, está assustando a gente essas conversas aí, meus filhos estão tudo assustados. Não, eles vão se assustar com o que eles andam vendo no YouTube, isso assusta. Pode ficar tranquilo, conversas abertas sobre o mundo espiritual são coisas que a gente já devia estar há muito tempo entendendo. Porque tem muita família vivendo de ilusão, vivendo pensando que o seu cristianismo formal, mais ou menos, vai ser suficiente. Não vai. Porque o tipo de relacionamento que Deus nos ensina a ter com Cristo é um relacionamento de permanência. É o tempo todo. É uma coisa urgente, nós nos tornamos mimados demais. Então nós precisamos orar por uma pessoa estratégica dentro da sua casa. Quem é essa pessoa? É uma pessoa assim, o papai, a mamãe e as crianças. Vamos pensar uma família nuclear, né? Nós temos outras configurações de famílias hoje, né? Algumas das quais nós não concordamos assim, mas normalmente nós temos aí muitas famílias onde a mãe educa os filhos sozinha, ou o pai educa os filhos sozinha, ou mora com o avô, com o tio. Isso é normal hoje em dia, não há problema, são configurações familiares. Mas toda família precisa de ter quem? Um sacerdote, ou uma sacerdotisa. Se não for o homem, é a mulher. Tem mulheres que são casadas com homens não crentes. O que fazer? Ficar esperando esse homem se converter para depois transformar ele num sacerdote? Não. Ela vai assumir a função sacerdotal do lar. Mas tem muito homem casado com irmã adventista, tem família adventista, são lares abençoados que não tem noção. Se você tem uma família onde todo mundo está no mesmo caminho, que bom, louvado seja Deus, é para facilitar, e muito. Só que o que tem acontecido? Muitos casais, muitas famílias não têm tido referência de sacerdote. Há uma confusão no conceito hoje de homem de Deus com machos.
O mundo quer machos. Sendo macho tá bom. Mas Deus está à procura de homens. Alguns já estão desistindo do ofício. Outros não desistiram, mas eles não assumiram a posição de sacerdotes do seu lar. E o que um sacerdote do lar deveria fazer? Priorizar, logo no acordar, ele mesmo pessoalmente ir sozinho para permanecer com Cristo, para interceder pela sua família, para orar pela sua esposa enquanto ela dorme, pelos seus filhos. Ele deveria desfrutar uma maior intimidade com Deus. O que mais? Acordou a família? Vamos agora cada um para o seu canto orar, e depois todo mundo vai fazer juntos o quê? Culto da família. Ellen White chega a dizer no Conselhos para a Igreja que ela teria medo de dormir numa casa onde não se faz culto familiar. Por que razão? Por causa da batalha invisível que eu falei para vocês. Ela acontece. Não é fácil. E o que um sacerdote deveria fazer também? Eliminar pseudo-prioridades. Irmãos, machos, até os animais são. Cachorros, gatos. Não há nada demais em ser um macho, alguém que faz filho. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, um homem de Deus, além de ser um cabra macho, que ele tem que ser mesmo, ele assume a impopularidade diante dos seus amigos de priorizar sua família. Ele assume a posição de amar mais a sua esposa do que a sua própria mãe. Porque tem muito homem que está confuso. A mãe chega em casa, desestrutura todo o lar, a mulher dele fica perdidinha. Resultado, há uma desestabilidade. Tudo é uma questão de infância, a gente sabe disso. Mas, irmãos, a figura dos homens hoje em dia está em extinção. Está difícil achar homem de Deus. Macho você encontra em qualquer esquina. Mas homens são figuras em extinção. E sei lá o que está acontecendo, nossos meninos estão crescendo, que referência masculina eles veem nas igrejas? Vão se casar com que referência masculina? Eu creio que na igreja do Garavelo, Deus vai despertar um reavivamento no meio dos sacerdotes aqui. Já tem surgido em diferentes lugares, grupos de homens se reunindo para orar pelo sacerdócio da sua família. Os adolescentes que estão vendo, não tenham medo de ser homens de Deus, meninos, de passarem tempo com Deus. Adolescente, tira da sua cabeça que esse negócio de vida de adolescente é ficar o dia inteiro em videogame. Vida de adolescente é passar tempo com Deus, como Davi passou. E quando Deus mandar um leão, você vai destruir. Quando mandar um urso, você vai destruir. Quando mandar um gigante, você vai destruir. É gradativo. Agora, nossos adolescentes, nossas crianças não têm passado experiências com Deus. Quando vir adulto, vai viver isso? Não vai. Então nós precisamos, queridos, de realmente entender que cada um no lar tem sua função e seu papel. Se você é casado com a família adventista, homens, vocês precisam se despertar. Mulheres, se você casou com um homem que está muito dorminhoco na fé, desanimado, é você que está arrastando esse homem para a igreja, eu sei do seu cansaço. Cansa, porque você carrega muitos fardos que deveriam ser compartilhados. Mas ore pelo sacerdote do seu lar. Ore para que Deus desperte. Se você não tem mesmo companheiro, ou não é crente, ou é mãe solteira, você é sacerdotisa, você tem que assumir essa função. Porque uma família é mais do que simplesmente uma questão de sobrevivência por trabalho. Um trabalha, paga as contas, outro faz, não. Os dois trabalham junto, não interessa. O lar é um ambiente onde se deve construir uma muralha, se construir uma estrutura de formação de futuros missionários, de preparação para aqueles que vão se encontrar com Jesus. Nós não podemos confundir o nosso papel. Nós precisamos começar a assumir isso. E eu queria refletir com você em alguns aspectos importantes. Uma família que busca o Espírito Santo vai desfrutar de grandes bênçãos na sua convivência. Uma família onde não se busca, não se fala, não se lê, não se existe uma ambição, eu uso essa palavra porque ela descreve bem, de buscar mais da presença de Deus, são famílias com algumas características, e aqui estão 4 delas que eu vou destacar. Primeiro, como saber se meu lar não tem o Espírito Santo? Primeiro sintoma, falta de hábito na comunhão com Deus, falta hábito.
A comunhão com Deus é intermitente, assim, um dia acontece, outro dia não, 3 dias sim, 5 dias não. Falta de constância. Nós geralmente cantamos: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, mas o melhor lugar do mundo é onde nós mais temos prazer em estar. Esse é o melhor lugar do mundo. O real melhor lugar do mundo é onde nós temos mais prazer em estar. Na hora de passar tempo sozinho com Cristo Jesus, é uma luta. A gente dorme, derruba a Bíblia no chão, não tem vontade de fazer aquilo. Na hora que meu time vai jogar, é camiseta no corpo, está ali, tudo exclusivo, tudo certo. O cérebro dispara aquela dopamina violenta do cérebro do camarada. Ali é o melhor lugar do mundo. Na hora que eu vou comer alguma coisa, na hora que eu vou fazer, vou trabalhar, eu amo trabalhar. Acorda às 5 da manhã, já acorda, ajeita as coisas e vai, trabalho. Estou falando de lar de adventista. Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que tem pessoas que são como um boi ou um cavalo, só acorda para trabalhar, não tem um pensamento para Deus. Ali é o melhor lugar do mundo. Agora a gente vem para a igreja e fala da volta de Jesus, a gente vai entregar o livro do Impacto Esperança. Te pergunto, ir para o céu fazer o quê? Andar na rua de ouro? Comer uma fruta ou outra, ver os bichos, ver os heróis? Que prazer uma pessoa que não aprende a ter relacionamento com Cristo aqui na terra vai ter em ir para o céu? Se o relacionamento não começar aqui, o céu não faz sentido. É preciso lutar com isso, irmãos. Tem que se esforçar para ir à presença de Cristo. Ele vai te ajudar a tornar aquele momento um momento prazeroso. Essa é a minha luta diária e é a sua luta. Não sejamos hipócritas. Não é gostoso. É muito bom pecar. Pecar é bom demais. Isso a gente faz sem esforço. Agora, para ir à presença de Deus, é luta, mas é uma luta que com o tempo se transforma numa grande alegria. A tal ponto que nós vemos pessoas como Enoque, como Noé. Noé também teve lutas. Não pense você que os homens que Deus tornou justos eram pessoas perfeitas. Não existe esse tipo de coisa. Eles eram pessoas perfeitas no estado em que estavam na presença de Deus, mas não no seu caráter. Eram homens falíveis, como eu e você, mas eram pessoas que não desistiam. Qual foi a última vez, meus irmãos, que vocês ficaram com tanto medo de estar casado com a sua mulher, que quando alguém perguntou quem era ela, você disse que era sua prima? Você se acovardou, ficou com medo, com vergonha, sei lá o quê. Já aconteceu alguma vez ou não? Não. Com Abraão aconteceu. E Deus chamou Abraão de quê? Pai? Qual foi a última vez que você bebeu e saiu pelado andando na rua? Já aconteceu? Semana passada, não? Não mesmo? Com Noé aconteceu. Depois do milagre da arca, Noé passou um pouco do ponto ali com a vinha dele, bebeu e saiu sem roupa, andando nu, mó vergonha, mau testemunho terrível. Mas Noé desistiu ali? Noé ficou lá, eu sou um desgraçado, miserável, eu não mereço nada, eu quero morrer. Não, Noé se voltou para o seu Deus. E Deus tornou Noé uma pessoa justa ou não tornou? Claro, isso é justiça pela fé. Não é o que eu faço para merecer, mas é o que eu vou a Cristo e Ele me concede essa justiça. Tem pessoas que querem carregar no peito a sua justiça. Eu vou mudar, eu vou ser isso, isso e aquilo, eu vou fazer tudo perfeito na minha vida. Você não vai conseguir não, porque você é um pecador. O que nós podemos conseguir? Ir a Cristo e clamar: Senhor, me conceda o Teu Espírito, me conceda a sua justiça. E quando o Espírito Santo vem na nossa vida, Ele comunica a justiça de Cristo em nós. Amém? O pai olha para esse pecador, para esse Noé miserável, que causou maior vergonha na época, e fala: Noé, você merece morrer, mas a justiça do meu filho está sobre você. Deus nos vê como Ele vê Cristo. Você calcula uma coisa dessa? Tem lógica isso? Quando a gente vai a Cristo, cheios do Espírito de Deus, a justiça de Jesus é dada a nós, e nós nos tornamos para Ele tão inculpáveis como Jesus Cristo é. Ai pastor, isso é demais, eu não mereço. Não merece mesmo. O que é a cruz para você? Cruz, queridos, é o lugar dos imerecedores.
O único que não merecia era Cristo, nós merecíamos estar lá. Barrabás merecia ser solto? Não. O ladrão da cruz? Não. Nenhum de nós, diante de Cristo, merecemos nada. Mas quando vamos a Cristo, Ele nos cobre com a sua justiça. Por que eu estou falando isso detalhadamente para você? Eu não sei como é seu perfil espiritual, mas tem pessoas que são altamente exigentes, que não se perdoam por nada e não perdoam a ninguém. Pisou fora da linha, acabou. Ainda bem que Deus não é igual a essas pessoas, amém? Aprenda a perdoar. Ah, mas ele não merece, nem você merece, nenhum de nós. Nós precisamos ceder ao perdão de Deus, deixar esse amor transbordar nossas relações. Isso é obra do Espírito, só vive isso quem anda com Deus. Pecou, errou, envergonhou, mas Senhor, eu estou aqui humildemente, olha Davi, e Deus vai transformar essa pessoa. Um outro sintoma de uma família que não busca o Espírito Santo é um estilo de vida limitante, baseado em cobranças, exigências, expectativas. Você não se casou com uma expectativa, você se casou com uma pessoa, de carne e osso. Quando você namorava, você achava que ela seria uma coisa, ela te enganou, amém? Não? Ah, que bom que existem exceções, mas normalmente, os homens quando estão namorando, eles floreiam demais, né? Leva para passear, para tomar açaí, para conversar. Quando casa, fica desse jeito aí que você está vendo aí, ó. Aí, ó, desse jeito. Fala alguma coisa. Eu sei porque lá em casa é assim, tá, gente? Eu sou assim também. O que muda isso? Já passou por uma briga de casal? Ou você já ouviu falar, algum irmão que pediu oração pelo casamento dele, em que a mulher chegou assim e falou assim para ele, ó, ou você muda, ou você arruma suas coisas e vai embora. Isso tem acontecido demais. A palavra mudança é a palavra mais falada dentro das nossas casas, seja ela ou seus derivados, porque todos nós queremos melhorar de vida. O problema é que nós não casamos com um anjo, nós nos casamos com um ser humano miserável. A minha sogra, pelo menos, não mandou manual de instruções. Até hoje estou tentando entender a minha esposa. A sua mandou manual de instruções para vocês ou não? Não? Ela me entregou a bênção e não largou. Falou, ó, se vira, meu filho. Não tem. Meus irmãos, há 7 anos atrás eu estava, assim, num estresse terrível dentro do meu casamento. Minha esposa mais ainda. Chegada do primeiro filho, uma luta tremenda. Eu não me lembro de um dia da minha vida em que eu não tenha orado, falado com Deus. Sempre tive isso, mas não o suficiente. Não era íntimo de Cristo. Era pastor de Deus, da igreja adventista, tudo normal. Ostentava minha certidão de batismo, de ordenação ao ministério, mas faltava só uma coisa na minha vida que hoje eu entendo o que é: uma maior intimidade com Deus, a presença do Espírito no meu coração. E foi depois que nós começamos a ajudar um ao outro, depois que nós conhecemos os momentos a sós com Cristo, que a gente fez com vocês, depois que eu comecei a entender que é preciso ter intencionalidade e esforço para manter uma caminhada com Deus, porque a minha natureza não gosta. Aí Deus começou a mudar tudo. Meu casamento se tornou uma bênção muito grande. E hoje nós temos um segredo básico lá em casa. Deu a hora de orar, eu vou para orar no meu quarto, no meu canto lá, vou falar com Deus, depois eu vou acordar minha esposa para ela orar também. Quando eu estou mais desanimado, ela me acorda. Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência. Se eu não fizer isso, eu não aguento aquela mulher o dia inteiro sem o Espírito Santo. Ela é chata demais. Acho que ela não está me vendo, por isso que eu estou falando aqui. Tá assim. Se ela não me chamar para orar, se ela não for lá, meu bem, levanta, ela está enrolada na minha mão. Porque eu aqui, sem o Espírito Santo, eu sou um homem insuportável. Posso não ser grande, mas os pequenininhos, quanto menor, mais chato eles são. Então, insuportável. Aí a gente casou, né? Para ser feliz. Ô, ilusão, né? Acabou o poço da felicidade nos primeiros anos de casamento, não tinha mais de onde tirar. Não tinha. Tirar a felicidade de onde?
do seu carisma, da sua personalidade, da sua grande capacidade de amar o outro. Irmãos, Paulo fala aqui, enchei-vos do Espírito. Está na voz passiva. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. O que é isso? Você precisa levar o seu baldinho furado na torneira de Deus, para Ele abrir e derramar sobre nós todos os dias o seu amor, que é comunicado pelo Espírito Santo. Aí a gente entendeu isso, é assim? É. Aí agora tem amor para dar, porque Deus é amor, e quando eu tenho Deus na minha vida, eu tenho consequentemente o quê? Amor. Agora experimenta não ter Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa insuportável. Você vai olhar para o espelho e você não vai nem se aguentar com você mesmo, quanto mais o outro. Aí a gente cria filhos insuportáveis. A gente cria eles decorando orações, cria eles sem eles entenderem que existe um Deus que os ama, sem ter comunhão com Deus. A criança que já é naturalmente mais birrenta e tudo mais, amplia muito, mas é uma luta diária. Toda família tem que entrar nessa batalha. Então não mude. Quando você chegar, alguém falar para você, você tem que mudar. Não mude. Como assim, pastor? Não mude. Não mude o comportamento errado, simplesmente. Mude a qualidade da sua comunhão com Deus. Porque quando a comunhão muda, os defeitos, consequentemente, mudam. Agora, se eu fico me esforçando para mudar os defeitos, não, tem que parar, eu tenho que parar, aí não consigo, eu volto atrás, coitado, vai ficar ali a vida inteira. Agora, quando eu me esforço para melhorar, não, Senhor, eu tenho que mudar, minha esposa me deu ali um ultimato, ou eu mudo ou vou embora. Então, Senhor, próxima madrugada eu vou acordar bem cedo, eu vou dormir cedo, porque eu quero passar tempo contigo, eu vou tirar um dia para jejuar e orar, porque eu quero te conhecer, meu Deus. Você não vai se esforçar para mudar o seu comportamento errado, mas vai se esforçar para mudar a qualidade da conexão com Deus. O Espírito Santo vai ser dado a você, e você vai começar a mudar com a sua esposa. Entendeu a lógica da coisa ou não? Ou vão continuar brigando para mudar um ao outro ainda? Vocês que sabem, eu só estou dando para vocês o que a Bíblia ensina sobre mudança. A mudança ética, comportamental, ela é muito importante, mas ela não vai salvar ninguém. A mudança que salva é aquela que é oriunda do Espírito Santo. Esse drama está afetando nossa igreja hoje. Tem pessoas bem intencionadas, que querem ir para o céu genuinamente, mas eles pegam uma listinha e começam a fazer assim, eu preciso parar de comer isso, preciso parar de fazer aquilo, preciso parar de fazer. Ele pega todas as recomendações de Ellen White e quer seguir todas na base do seu esforço humano. Isso é chamado por Paulo de justiça própria. Quer ir para o céu? Quero. Então vamos começar indo à fonte da justiça. Vamos começar intensificando a caminhada com Deus. Vamos começar buscando cada dia o Espírito Santo. Porque Ele vai nos dar o poder para parar de comer aquilo, parar de fazer aquilo outro. E Ele vai nos transformar em aspectos da vida que a gente nem sequer pediu. Porque é uma obra dEle. É uma escolha que você faz. As crises para esses casais são pontos de desgaste. Briga, faltou dinheiro, briga. Agora, imagine você um casal que está focado. Você está morrendo de raiva do seu marido. Ele gasta dinheiro sem noção. Mas você vai para Cristo Jesus e abre o seu coração. Senhor Jesus, minha vontade é matar meu marido. No bom sentido, né? Não tem bom sentido de matar, mas minha vontade é falar, deixar ele louco. Mas eu estou aqui para abrir ao Senhor o meu coração. E você vai abrir teu coração a Cristo e vai interceder pelo seu marido. Cheia do Espírito Santo, você vai conversar com ele. Irmãos, não é fácil, não é rápido, mas é melhor, é muito melhor. A atenção aos defeitos de caráter são desviadas e a gente vai a Cristo Jesus. Então, que tipo de família você quer para você? Não tem como manter uma família hoje aos pés de Cristo sem esforço. Tem que ter esforço. A questão é qual é a direção desse esforço. Um casal que quer mudar a todo custo e se desespera para mudar o comportamento errado, é igual o leopardo tentando mudar as suas próprias manchas. Não muda. Agora, o casal que entende que precisa mudar, mas investe em mudar a qualidade do relacionamento com Deus, esse casal está no caminho certo. Essa família vai ser curada. Coisas impossíveis vão acontecer nessa família. Impossíveis. Porque Deus vai fazer o impossível.
Olha o que nos diz Elemate Conselhos para a Igreja. Olha que citação bonita. Vamos ler comigo? Tome tempo para tornar o querido Salvador um companheiro diário, olha aí, para ter em Jesus um amigo familiar, eu preciso do quê? Do quê? Quanto tempo? Enoque andou com Deus 300 anos. Os homens de Deus na Bíblia, a gente via que eram homens que viviam conectados com Deus. Existem coisas que não se faz com qualidade de tempo. Esse conceito da qualidade de tempo se espalhou na nossa geração. Tem coisas que se faz, tem outras que não. Normalmente se fala assim, ó, você não tem tempo para os seus filhos, então dedique tempo de qualidade para eles. O que se está dizendo com isso? Senta numa cadeira, você e ele, meu filho, mamãe só tem meia hora por dia, mamãe só tem 1 hora por dia para você. Então vamos lá, meu filho, vamos lá, abre o coração, o que aconteceu hoje, vamos lá, vamos fazer a tarefa aqui. Aí há aquela paz na consciência de que a qualidade de tempo substituiu a quantidade. Queridos, tem coisas que não se faz com qualidade de tempo, é com quantidade mesmo. É perdendo tempo com uma criança que você ganha o coração dela. Brincando, rolando no chão, estudando alguma coisa, lendo as histórias de Deus para elas. Ai, quanto tempo, uma perda de tempo pode ser, mas é nisso o caráter de Deus é imprimido no coração dessas crianças. Não se salva casamento com qualidade de tempo. Casal está em crise, vamos salvar o casamento, mulher? Vamos. Qualidade de tempo? Tem que perder tempo junto. Entenda bem, quando eu falo perder, é o contrário, é investir, mas na nossa cabeça é perder, né? Tem que ficar tempo junto. Como que era o namoro? Vocês não perdiam um monte de tempo junto? Ficava junto, conversava, jogava a conversa fora, chegava ao ponto que nem tinha mais o que falar, um olhava para a cara do outro, ficava com essa cara de bobo assim, olhando, e agora? Não tem agora. O fato de estar junto já é bom, não é assim que a gente faz o namoro? Mas casou, vamos lá, vai ao ponto, seja objetivo. Não existe como salvar casamento com qualidade de tempo, é com quantidade. Tempo para Deus, claro que tem qualidade, tem que ter qualidade a comunicação, mas o tempo não pode ser tão restrito assim. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás na nossa união, sobre crescimento espiritual. Os membros se batizam, crescem espiritualmente até 5 anos de batismo. Depois de 5 anos para de crescer, e a média de tempo devocional de um adventista era 15 minutos, com leitura da Bíblia, oração, lição, meditação, seja lá o que for mais. Quanto mais a oração, que é a base para um relacionamento com Deus. Quanto tempo se faz um feijão? 30, 40 minutos mais ou menos? Menos, mais? Aí vamos supor que você ganhou um fogão super potente do seu maridão aí, e você fala, eu vou fazer esse feijão hoje com qualidade de tempo, que eu estou com muita pressa. Vou fazer em 5 minutos, e coloca 1000 graus lá. O que acontece com a panela e com o feijão e com tudo mais? Detona tudo. O feijão tem o tempo dele. Tem coisas que não se faz com qualidade de tempo. E aqui está o principal ponto. Você quer começar a mudar a vida? Quer que algo comece a ser diferente? Comece a dedicar tempo para quem? Para tornar Jesus o quê? Um amigo familiar. Tudo que nós fazemos hoje é importante. Trabalhar é importante, a causa de Deus é muito importante, mas quando não tiver mais igreja, quando não tiver mais emprego, quando não tiver mais nada, a única coisa que vai sustentar a nossa fé é o que foi construído aqui, com o tempo de graça, de quarentena que Deus nos deu. Você sabe que quarentena é tempo de preparação, né? Antes de ficar bravo com a quarentena, queridos, é de Deus. Olha na Bíblia, se o diabo fabricou o coronavírus, Deus mandou a quarentena, para o povo ter tempo, para a gente voltar para casa, para os filhos saírem das escolas e voltar para casa, para a gente poder passar tempo com essas crianças, para de novo voltar a imprimir neles o coração, o caráter de Deus. E encerrando, lê para mim aqui, o que essa citação diz? Vamos lá? Precisamos, olha isso, é crucial ou não é? Precisamos ter o Espírito de Deus, ou jamais teremos o que todos os lares querem, né?
Alguns não vão ter nunca. Por quê? Porque eles querem harmonia, mas não querem pagar o preço. Qual é o preço? Tempo. Tempo para Deus. O sábado para muitos se tornou meramente uma atividade de dormir, de descanso. Não é mais um tempo de comunhão. Já não se lê, já não se estuda, já não se ora. Dorme tarde demais, acorda tarde, ou acorda em cima da hora para ir para o trabalho. Querido, se não houver qualidade de tempo no início do dia, não haverá durante o dia. Entenda isso. Ellen White diz: se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Vamos ler juntos essa citação do pastor Marcos Bonfim, essa frase? Olha que bonito, ele diz: o que a família faz quando? E quando vai? Define se a mesma está indo para cima ou? Faça uma análise crua da sua vida familiar. O que vocês fazem quando acordam e quando vão dormir? Isso define se a família está indo para cima ou para baixo. Amanhã nós vamos falar sobre o casal. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a estratégia de Deus para formar um casamento sólido realmente. Por hoje nós vamos entender que há uma responsabilidade, uma missão para toda a família aqui, desde as crianças até os vovôs, que é o compromisso pessoal de buscar a Cristo Jesus com qualidade, com mais quantidade de tempo. Você que é sacerdote do seu lar, decidindo levar a sua família a um compromisso com Deus, sem forçar a barra, mas fazendo a sua parte, com intencionalidade. Isso requer decisão. Não está na atitude humana a salvação. Não está no esforço e no compromisso humano o ato de ser salvo, não. O ser humano não produz nada. Mas Deus não vai arrastar ninguém da cama pela orelha e falar, vai orar. Não, Deus ele está nos convidando. Quando nós abrimos o coração e nos dispomos a dedicar a Ele nossa vida, Ele nos salva, Ele nos cobre com a sua justiça, Ele nos prepara, a cada dia concedendo a nós o Espírito Santo. É preciso compromisso com isso. Eu me lembro de uma experiência que uma amiga minha contou, esses tempos atrás. Ela estava no momento de comunhão com Deus ali, era 5 e pouco da manhã, conversando com Deus, e o seu vizinho passava na frente da varanda da casa dela, assim na rua, com um cachorro. Todo dia naquele horário o vizinho passeava com aquele cachorro, sem falta. E Deus falou na mente dela, falou, olha, está vendo? Esse homem tem um compromisso com esse cachorro, mas as pessoas têm medo de fazer um compromisso comigo. Por que muitos não crescem espiritualmente? Porque não assumem um compromisso com Deus. Tem medo. Ah, mas e se eu falhar? Se falhar, falhou. A justiça de Cristo vai te cobrir, você vai a Cristo. Mas o que não pode acontecer é não ter um compromisso com Deus. Sábado é um compromisso. Devolver seu dízimo, sua oferta, é um compromisso. Mas não deixe de se comprometer com Deus para estar a sós na presença dEle, para levar sua família a fazer culto da família todos os dias. Por que razão, amados? Porque as nossas crianças estão vendo isso. Nós temos pouco tempo. Em breve Jesus vai voltar. Nós vamos subir com Ele para o céu. Mas esse amor, esse relacionamento não vai começar lá. Vai começar onde? Aqui. E quando? Já. Agora. Um vai ajudar o outro nisso. Nós vamos ouvir a mensagem musical, uma linda música agora nesse momento. E se é o desejo do seu coração, tomar algumas decisões diferentes para o andamento da sua casa, da sua família, ao final dessa música, você pode ficar em pé junto com a sua família e nós vamos orar, consagrando o nosso lar ao Senhor mais uma vez. Nosso querido Pai, olha esta cena, Senhor. Olha que cena bonita. Essas famílias reunidas, crianças com seus pais, os casais. Pai, nós estamos numa situação em que nós até queremos, mas nossa natureza nos agarra, nos leva para baixo. Então oramos mais uma vez, clamamos, para que a Tua justiça nos cubra, mas para que não seja um momento aqui na igreja, mas que seja uma decisão tomada por cada família, de estreitar o relacionamento contigo.
justamente porque nós não somos perfeitos, justamente porque a natureza pecaminosa pesa sobre nós. Nós precisamos correr para o Senhor. Toca no coração das mulheres aqui, Pai. O Senhor sabe do poder que uma mulher tem em casa, da influência que ela exerce. Toca, Senhor, na vida dos homens. O Senhor sabe que um homem, quando se decide andar contigo, é uma grande bênção para a família. Abençoa as nossas crianças. O Senhor sabe que uma criança que entende o teu amor, que consagra a vida ao Senhor, é uma bênção também. Cada vovô e vovó, os nossos solteiros, nossos jovens e adolescentes, poxa, o Senhor sabe, Senhor, como que eles estão no grande conflito. Que eles escolham o Senhor no meio desse conflito. Que todas as famílias dessa igreja sejam abençoadas pelo Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Até amanhã, com a graça de Deus.